dando continuidade à falência, eu iniciaria falando sobre os efeitos, não, mas o que deve constar numa sentença de decretação da falência, tá? Para isso, eu fiz para vocês também um vídeo complementar do que eu vou falar para vocês agora, e vou pincelar algumas questões que vão ser definidas na sentença de decretação da falência, e tendo sido feita ali, ter concluído o vídeo que ele está baixando, eu também vou enviar para vocês como uma complementação daquilo que eu vou estar falando aqui para vocês também, tá bom? Antes disso, eu quero que a gente faça uma leitura do artigo correspondente a esse que fala da sentença de decretação da falência. Vocês têm alguma dúvida com relação à aula de ontem, com o conteúdo que talvez não tenha ficado muito claro? Porque enquanto a gente vai desenvolvendo o estudo da falência, vai aparecendo muitas coisas que dependem dessas primeiras noções que nós vimos, tá? O que nós vimos ontem, o que nós vimos nas outras aulas também. Eu percebi que está um pouco atrasada a minha fala em relação à imagem, aliás, minha imagem está atrasada em relação à fala. Se isso de alguma forma atrapalhar vocês, eu posso tirar a imagem também, tá? Pode ficar à vontade aí para vocês me ajudarem nessa questão da qualidade, tá certo? Então, vamos lá, gente. Deixa eu só compartilhar. Eu vou compartilhar primeiramente aqui com vocês a legislação, tá? Então, veja só. Eu havia falado na última aula sobre os casos em que se pode requerer a falência quando pedida pelo credor. Então, nós tínhamos lá o artigo 94, inciso 1, 2 e 3. Então, esse primeiro aqui se refere à impontualidade injustificada, certo? Então, esse aqui seria a impontualidade justificada. Esse segundo aqui se refere à execução frustrada. E esse terceiro aqui, ele vai se referir àqueles que a gente chama de atos de falência. E aí ele vai pontuar todos aqueles casos que podem caracterizar um comportamento suspeito de quem está aí às vésperas de quebrar, né? De ser declarado contra ele um estado de insolvência total, a ponto de os credores terem que se reunir para cobrar todos juntos as suas dívidas, certo? Pois bem, no artigo, na aula de ontem, né, nós falamos então da defesa e da depósito elisivo. E aí, nos referindo ao que diz o artigo 95, 96 quanto à defesa, artigo 98 quanto à contestação, o prazo, o depósito elisivo, e no artigo 97 nós falamos das legitimidades. Então, é essa leitura que eu quero fazer com vocês aqui agora. Vejam lá, o artigo 95, ele já estipula que dentro do prazo de contestação, o devedor pode pleitear sua recuperação judicial. Esse ponto eu acho interessante que a gente lembre o fato de que, normalmente, uma recuperação judicial, ela é pedida pelo devedor numa petição, num processo próprio, né? E aqui, a lei, ela admitiu a possibilidade de ser apresentado na defesa a recuperação judicial, tá certo? O que é isso? É um reconhecimento de que ele está realmente insolvente, mas dizendo que tem a viabilidade econômica suficiente para continuar em atividade, desde que ele seja concedido um plano de recuperação. Esse plano de recuperação, ele comporta uma série de facilitações do cumprimento de suas obrigações, a ponto de permitir que ele permaneça em atividade. O artigo 96, no entanto, ele vai trazer em que pontos podem ser abordados numa defesa, mas dando um ênfase e dando uma, vamos dizer, uma especificação com relação ao artigo 94.1, ou seja, ele está permitindo que haja ali uma descrição do que pode ser admitido quando previsto no caso de impontualidade justificada, previsto não, fundamentado no caso de impontualidade justificada. Então, o que pode ser alegado, né? A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 do caput desta lei, não será decretada se requerido provar falsidade de título, prescrição,
nulidade de obrigação de título, pagamento da dívida, qualquer outro fato que extinga ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança de título. Vício em protesto em seu instrumento. Então, veja só, gente, falsidade de título. Né? Um título que está sustentando o pedido de falência, se houver algum teor nele que seja falsificado, pronto, né? Suficiente para nem ao menos ser base para qualquer outro processo. Quando a gente fala de título executivo, é importante que vocês saibam que títulos executivos prescrevem. Nós temos previsão, principalmente quando se trata de título de crédito, que é uma parte do direito empresarial que vocês vão estudar ou poderiam estudar, que vai tratar justamente disso, né? Quanto tempo ele terá a sua executividade. Então, só para vocês terem uma ideia, uma duplicata tem 3 anos, uma nota promissória tem 3 anos de prescrição, um cheque tem 6 meses. Quer dizer, é esse prazo que deve também ser observado para a interpor de falência. Nulidade de obrigação de título, que é basicamente parecido com a da falsidade. Se pagou a dívida, não é mais devedor, portanto, né, não há como continuar o processo. E qualquer outro caso que extinga. Claro, esse vício de protesto em seu instrumento, gente, é porque se o protesto é uma condição para que você interponha a ação com base no artigo 94, inciso 1, obviamente que se ele estiver viciado, você não tem como reconhecer a existência do direito baseado nesse artigo, tá certo? Pois bem, existe ainda aqui uma reiteração no inciso 7º, que é da recuperação judicial também. Olha só, lá no artigo 51 é o que vai tratar do pedido. Então, quando se faz uma contestação nesse sentido, de dizer eu estou insolvente, mas eu quero pedir minha recuperação, ele precisa observar tudo que numa petição inicial de recuperação teria. Então, por exemplo, ele vai ter que apresentar uma relação de todos os seus devedores, uma relação de todo o seu patrimônio, as demonstrações contábeis, uma série de coisas que o artigo 51 exige. Então, não vai ser uma mera contestação, não vai ser uma mera rebate, ela já vai ter que apresentar como se estivesse entrando realmente com o processo de recuperação. Tá? E aqui no último, ele fala o seguinte, que se tiver cessado há 2 anos antes do pedido de falência, eles já não podem nem mais ser considerados empresários, gente. Lá nas primeiras aulas de direito empresarial, eu contava para vocês que pelo artigo 966, para ser considerado empresário, é necessário que ele esteja em atividade, esteja produzindo e circulando bens e serviços. Se ele demonstra que ele já não tem mais esse requisito, e aí objetivamente observado através de tempo de 2 anos e comprovado por um documento do Registro Público de Empresas Mercantis, é porque realmente ele perdeu a característica empresarial, tá certo? Bom, deixa eu só tirar aqui para vocês. Vamos relembrar aqui também, que a gente viu na aula passada, o artigo 97, ou seja, a legitimidade ativa, ou seja, quem pode pedir a falência. Então, nós temos lá, primeira hipótese, o próprio devedor, da forma do artigo 105 a 107, que é o caso de autofalência. Inciso 2º, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. Terceiro, o cotista ou acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade. E 4, qualquer credor, tá? Então, aqui, quando eu especifiquei para vocês na aula passada, quem poderia interpor a falência, está aqui expresso no artigo 97. É isso que eu queria mostrar para vocês. Aí tem uma questão que eu mencionei para vocês ano passado, não sei se vocês vão lembrar, que está aqui, ó. O parágrafo 1º do artigo 97, gente, ele diz o seguinte: o credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Empresas que comprova a regularidade de suas atividades. Ora, o que ele está tentando demonstrar aqui? Que se o
o credor, mencionado no inciso 4º do artigo 97, for um empresário, ele tem que ser um empresário regular. Veja só. Lembra que eu falava para vocês na aula, no semestre passado, o seguinte, que o empresário irregular, ele não poderia pedir falência contra seu devedor, mas poderia sofrer falência. Tomara que vocês lembrem disso. E por que se fala isso? Justamente por causa do parágrafo 1º. Que o parágrafo 1º do artigo 97 diz que se o credor for empresário, ele tem que ser regular, porque ele tem que apresentar a certidão do Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, da Junta Comercial. Ele tem que comprovar regularidade. Olha que coisa, tá? Então, aqui, por um lado, eu posso sofrer falência se for irregular, mas se eu for credor, eu não posso pedir falência do meu devedor, tá certo? É aqui a base para ter sido alegado aquela situação para vocês naquele tempo, tá? E também, fazendo a leitura do artigo 98, é para relembrá-lo sobre o prazo de 10 dias para contestação e no mesmo prazo, que mais que pode ser feito, gente? No mesmo prazo, ele pode realizar o depósito elisivo, que está aqui no parágrafo único do artigo 98, tá? Então, aqui nós estamos falando de depósito do valor correspondente ao total do crédito, com correção monetária, juros honorários, tá certo? Eu não gosto dessa frase, não gosto dessa palavra aqui, gente, só para contar para vocês. Eu não gosto quando fala acrescido de correção monetária, porque quando a gente fala acréscimo, é como se aquele valor já não tivesse incorporado, como se você estivesse adicionando. A gente não adiciona a correção monetária, a gente simplesmente mantém o valor da moeda. O que a gente acresce é juros. Juros, sim, não fazia parte daquele valor e aí eu fui adicionado, tá? Então, só um parênteses. De qualquer forma, depósito do valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção, juros e honorários. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, feito esse depósito vinculado ao processo de falência, do pedido de falência, não será decretada a falência, nem que seja procedente o pedido do autor. Ok? Gente, é muito importante que eu saiba que vocês conseguirem entender o tal do depósito lesivo, que é esse depósito que é feito. Aliás, deixa eu contar para vocês que aquele valor mínimo de 40 salários mínimos que existe lá no artigo 94, inciso 1º, é justamente porque para que não se utilize do processo de falência, desse pedido de falência, para coagir o devedor a fazer imediato pagamento através de depósito lesivo em valores ínfimos. Isso porque na lei anterior, não lembro se eu tinha falado isso para vocês, mas na legislação anterior não existia esse mínimo de 40 salários mínimos ou de qualquer outro. Aí as pessoas, ao invés de entrar com execução para cobrar o seu título, entravam com ação de falência. Por quê? Porque eles queriam que fizesse depósito lesivo, para forçar o depósito lesivo, certo? E aí era coisa de 2 mil, 3 mil, 5 mil, ou seja, valores muito menores e que não justificavam a gravidade dos seus efeitos. E para que evitasse que isso fosse usado como uma estratégia em valores não significativos, é que foi estabelecido os 40 salários mínimos, tá certo? Então, só para que vocês entendam, por que existem os 40 salários mínimos? Por causa do depósito lesivo. Para que não se utilize mais como uma estratégia de cobrança o processo de falência, que tem consequências tão terríveis para todas as partes, tá certo? E, por fim, o que eu quero mesmo conversar com vocês a partir de hoje é com relação ao artigo 99. O artigo 99, ele vai tratar da sentença que decreta a falência do devedor, dentre outras determinações. Certo? Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Cadê a carinha de vocês? Vocês já tiveram aula sobre recurso de agravo e de apelação? No processo civil?
Não, professor. Ainda não? Em que parte vocês estão de processo civil? Instrução probatória ainda, professor. Ah, tá. Processo de conhecimento aí. Tá. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente falar de sentença. Bom, a sentença, gente, ela tem vários tipos, tem várias naturezas de sentença, mas só para vocês saberem, normalmente uma sentença ela vai ser composta da seguinte forma: ela vai ter lá um relatório que ela vai contar tudo que aconteceu no processo. Depois a sentença vai ter a fundamentação, porque a gente não pode ter decisões sem dizer porquê, sem dizer as razões da decisão. E no final vai ter o dispositivo. O dispositivo é aquela parte que diz assim, portanto, julgo procedente, pedido ou julgo parcialmente procedente ou extingo o processo, quando ele resume o que vai acontecer com o processo, né? O resumo é a decisão. Então, esse é o dispositivo. É onde também condena os ônus sucumbenciais, condena as custas, ou não, define ali algumas questões importantes, tá? Toda sentença tem que ter isso, né? Uma regra normativa do processo civil. E aqui na falência, o que eu quero que vocês entendam é que a gente vai ter uma sentença peculiar. Por quê? Por duas situações. Primeiro, ela não vai ser composta só por isso que eu falei para vocês. Ela vai ter tantos elementos quanto que constam lá no artigo 99, todos os seus incisos. Então, a sentença necessariamente vai ter que respeitar tudo aquilo. Em segundo, que sentença, gente, ela normalmente encerra o primeiro grau, né? Então, assim, a gente busca dentro do processo de conhecimento, que nem vocês estão na fase probatória, né? Depois da fase probatória, vocês, se for de seguir normal, vai ter umas alegações finais, e alegações finais é para sentença. E acaba ali o primeiro grau, né? Pelo menos a parte de conhecimento, processo de conhecimento. E aí a gente fala que a sentença ela tem uma natureza terminativa, então ela vai encerrar a parte de conhecimento. E se não tiver recurso, acaba por ali. Dessas sentenças, quando ela encerra esse provimento de primeiro grau, cabe o recurso de apelação, tá? Que você já deve ter ouvido falar. Agora, se a gente estiver falando normalmente de processos em que existem decisões no meio que não termina o processo, que, por exemplo, determino que haja inversão no ônus da prova, ou determino, não concedo a liminar e continuo o processo. Ou seja, essas decisões importantes no meio do processo, quando tem que recorrer, você recorre através de agravo de instrumento, tá? É outro recurso. Eu só estou contando isso para vocês porque aqui a gente está falando de sentença, só que é uma sentença diferente. Porque essa sentença, se for decretada a falência, vocês percebem que ela não termina o primeiro grau de jurisdição? Quando se decreta a falência, continua o processo. Decreta a falência não está extinguindo o processo, na verdade está iniciando o processo. Porque a partir de então, o que vai acontecer? Vai ser nomeada uma pessoa que vai ficar responsável por recolher todos os bens do falido, que a gente chama de arrecadação, e ele vai ficar responsável por ficar vendendo, vai ficar responsável por entrar com as ações que são no interesse da massa falida, vai ficar responsável por pagar os credores, ou seja, está iniciando uma fase ainda mais complexa do que aquela que foi julgada, tá? Então, eu estou contando tudo isso para que vocês percebam quão diferente é o processo de falência, tá certo? Bom, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só ver uma coisinha. Ok. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Ou vocês estão vendo a legislação aí? Não está aparecendo, professor. Não, só um pouquinho, que eu só vou fazer uma coisinha aqui enquanto a gente conversa. Eu vou criar um link aqui vou criar o vídeo aqui para mandar para vocês depois sobre essa parte. Um minutinho, por favor.
Pessoal, me desculpe, tá? É que, na verdade, eu quero já deixar pronta uma coisa aqui para vocês enquanto a gente conversa. Então, continuando aqui. Cadê a minha legislação? Sumiu agora. Legal. Vamos lá. Onde está minha legislação? Aqui. Gente, então assim, ó, o artigo 99, ele é uma sentença diferente, porque por mais que seja sentença, ela é uma sentença que não termina o processo. O artigo 99, perceba que ele é composto por 13 incisos. Esses 13 elementos que devem constar no processo de falência. Desculpa, na sentença de decretação da falência, tá? Então, se tratando de uma sentença que realmente reconheceu, julgou procedente o pedido de falência, o que vai ter que constar? O inciso 1 diz que conterá uma síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores. Ou seja, ele vai mandar constar como se fosse assim, um resumo daquilo que está sendo alegado, tá certo? O que todo tipo de sentença deve ter, ok? No segundo inciso, ele vai falar de uma coisa que provavelmente vocês só vão encontrar aqui no processo de falência, que é o que a gente chama de termo legal. O termo legal, na verdade, ele vai se referir a um período de tempo que o juiz entende como suspeita alguns atos que são realizados pelo devedor falido. Por quê? Porque as vésperas, é muito comum as vésperas do processo de falência, eles se utilizarem de condutas que, na verdade, estão querendo afastar, né, de todas as responsabilidades. Aqui no inciso 3º, ele vai determinar, vai ordenar ao falido que apresente no prazo máximo de 5 dias na relação nominal dos credores. Só que o que é interessante, gente, é que quando se faz essa relação, não significa que vão ser chamados só aqueles credores. Ela serve de base tão somente para ter uma ideia de uma perspectiva, vamos dizer assim, do que se espera, né? Pagar o que se espera com aquele passivo, não pagar, você tem uma ideia do que vai acontecer nesse processo. Mas não é exaustivo, porque também na sentença, ali conforme o inciso 4º aqui, ó, vai ser determinado que os credores, eles compareçam ao processo para se habilitar. Então, uma coisa que eu quero contar para vocês é que, mesmo que haja uma relação apresentada pelo próprio devedor, é preciso que eles venham ao processo, integrar, participar, para poder concorrer ao pagamento, tá? Olha aqui, esses 5 que eu queria que vocês tomassem um pouco de atenção. Quando se decreta falência, nós temos uma previsão lá no artigo 6º da Lei 11.101 de 2005, que vai determinar a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, tá certo? Essa disposição, na verdade, ele está determinando que, a partir da decretação da falência, tudo que tiver correndo de prescrição, ela cesse. Ela vai oportunizar, portanto, que, neste momento, aqueles credores que ainda não ingressaram com ações possam fazer, porque não está mais correndo nenhum prazo em relação a eles. Tem uma perguntinha bem básica que eu costumo pôr nas avaliações, inclusive, que é o seguinte: vocês não tiveram direito do trabalho ainda, se não me engano, mas alguns devem saber que, para a gente entrar com uma ação trabalhista, a gente não pode deixar passar 2 anos do final do contrato de trabalho, tá? E aí, é muito recorrente você perguntar o seguinte: então quer dizer que passou 2 anos, eu não posso mais entrar com a ação, mesmo que ele tenha falido? Não. Por quê?
Porque se você tiver trabalhado para uma empresa que tenha falido no meio do caminho desses 2 anos, ela parou de ser contada. Então, né, colocar só um exemplo para vocês. Digamos que eu tenha lá saído de um extinto meu contrato de trabalho, vamos pensar lá, dia 25 de maio de 2018. Eu teria, portanto, 25 de maio de 2020 para entrar com a cassação, se eu quisesse, porque eu não recebi hora extra, porque eu não recebi férias, porque eu não recebi alguma coisa. Só que hoje, no dia 19 de maio, foi decretada a falência. Se foi publicada a decretação da falência. Se foi publicada a decretação da falência nessa data, aqueles 2 anos meus não se completaram, tá certo? Não se completaram porque foi suspensa. Entenderam? A mesma coisa qualquer outro tipo de título. Então, digamos que vocês tenham lá uma confissão de dívida. A confissão de dívida prescreve em 5 anos, tá? Para cobrar. 5 anos do vencimento. Aí, digamos que está quase concluindo o 5º ano e houve a decretação da falência. Acabou, suspendeu a prescrição. Suspende a prescrição de modo que ele pode aguardar 1 ano e entrar com ação. Entenderam? Então, isso também vai acontecer por força do artigo 6º da Lei 11.101 de 2005. Só que aqui, nessa determinação de sentença, muito embora o artigo 6º também fale da prescrição, aqui ele está falando que vai ter suspensão de todas as ações e execuções contra o falido. Essas ações e execuções contra o falido, gente, é por quê? Porque agora a gente só vai ter que pedir no processo de falência, vai ter que se habilitar para cobrar. Não dá mais para continuar querendo cobrar em outro processo, certo? E aí ele fala aqui de uma exceção, parágrafo 1º e 2º do artigo 6º. Essas exceções, pessoal, ela diz respeito a obrigações de quantia ilíquida, ou seja, quando a ação ainda não definiu o valor. Então, por exemplo, eu entrei com uma ação de indenização contra lá uma indústria que faliu. Como é que eu vou me habilitar no processo se eu ainda não sei o valor da minha indenização por danos morais? Não tenho? Então, essa minha ação pedindo indenização por danos morais, essa vai continuar, essa não vai ser suspensa, porque ainda tem que se definir o quanto. Da mesma forma, o parágrafo 2º do artigo 6º, ele vai se referir a trabalhistas. As ações trabalhistas, por força do artigo 114 da Constituição Federal, da competência absoluta para a justiça especializada. Por isso, eles continuam sendo julgados lá, até que se liquide, até que se diga quanto é que é o seu crédito, tá bom? Antes disso, eu preciso que vocês vejam aqui comigo o artigo 6º, que é esse que eu estou falando para vocês. Olha só. A decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Lembrando, gente, que sócio solidário aqui é só aqueles casos de sociedade que eles sócios respondem de forma ilimitada. E o parágrafo 1º, terá prosseguimento no juízo, no qual estiver se processando a ação que demandar em quantia líquida. Por quê? Porque essa quantia precisa ser apurada. Não tem como você parar o processo sem saber como que vai ser. E aqui no parágrafo 2º, ele vai falar do crédito trabalhista, olha só. Os créditos da relação de trabalho, tá? E eles continuam sendo julgados na justiça especializada até a apuração do respectivo crédito. Quando que isso acontece? Depois de transitado a julgado a ação trabalhista, é que realmente vai ser determinado a liquidação para daí se habilitar no processo, certo? Gente, voltando lá para o artigo 99. Só um minutinho aqui, só arrumar uma coisinha. Veja que aqui no artigo 99 ainda, ele fala sobre a proibição de praticar qualquer ato de disposição ou oneração de bens de falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do comitê, se houver, comitê é um órgão que eu vou conversar com vocês depois,
Ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais, o devedor se autorizado a continuação provisória nos termos do inciso 9, desculpa, do inciso 11 do caput desse artigo. O que quer dizer esse caso aqui, gente? Depois que decretou-se a falência, o falido, ele não tem mais possibilidade de gerir o seu patrimônio. A partir desse momento, que vai fazer isso é o administrador judicial, que é uma pessoa que vai ser designada nessa sentença aqui também, tá? Então, ele não pode vender bens, ele não pode dar em garantia esses bens, ele não pode mais ter acesso, nem de posse, só quando autorizado, e muito menos de disposição de venda desses bens, tá? Só para dizer para vocês que essa expressão disposição significa a venda, tá certo? 7, determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar prisão preventiva do falido ou de administradores, como requerido com provas na prática de crime definido nesta lei, que são os crimes falimentares. Ainda, no 8, ordenará ao registro público que proceda a anotação de falência no registro do devedor para que conste a expressão falido. Então, a partir do momento, falido ou massa falida, né, que normalmente a gente vai ter. Aqui a gente vai ter uma publicidade, né, seguindo o princípio da publicidade que tem dentro do direito falimentar. E aqui no 9, olha só, isso aqui é a nomeação de quem vai passar a representar a sociedade, né? Quem vai passar, na sociedade não, desculpa, o empresário. Então, se por um lado se retira todo o direito sobre o ativo, todo o direito sobre a propriedade do falido, por outro lado, se nomeia uma pessoa que vai passar a fazer isso, que é o administrador judicial, tá certo? E quem é esse administrador judicial? Esse administrador, ele vai ser definido no artigo 21 da Lei 11.101 de 2005, tá certo? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Tudo bem? Esse administrador judicial, ele tanto vai desempenhar a representação dessa massa falida, como ele também vai ser responsável por tudo pela eficiência dos atos que vão ser realizados para liquidar do que se pode fazer perante aquele ativo, né? É ele que vai ter que cuidar com a eficácia dos pagamentos, tá certo? Vai determinar a expedição de ofícios, repartições públicas e outras entidades. Ainda na sentença vai se pronunciar, veja só, gente, para a continuação provisória das atividades do falido. Normalmente, o que acontece? Lacração do estabelecimento, tá? Então, até acontece da gente perceber alguns estabelecimentos que são lacrados e ainda se passa uma faixa amarela, se coloca lá na porta dizendo que está falido. É bem isso mesmo, é expositivo. Então, se fala em continuação das atividades provisoriamente, excepcionalmente, muito excepcionalmente, certo? Isso pode acontecer se, por exemplo, o juiz entender que vale a pena continuar por mais um mês para levantar mais ativo, para levantar mais, né, por exemplo, eu costumo dizer da fábrica de automóveis. De repente, lá tem alguns automóveis que faltam poucas peças para serem terminadas. Ora, então, é melhor que termine e você tenha um ativo maior para uma falência, né? E aí continuam as atividades pós-decretação. Tem ainda a determinação de intimação do MP, porque o MP é o custos legis que vai acompanhar todo o processo de falência, as fazendas públicas, federal e todos os estados e municípios, tá? Porque a partir de então eles vão ter um tratamento diferenciado, certo? Tudo isso, gente, vai ser ordenado uma publicação na íntegra da falência e da relação de credores. Pois bem, agora eu quero falar com vocês do seguinte. Eu estou postando aqui um vídeo que vai falar um pouco de tudo que eu passei para vocês da sentença de decretação da falência e mais um pouco, dando ênfase a duas coisas importantes que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é sobre o termo legal, que foi mencionado ali no artigo 99.2, para quem estiver acompanhando com a legislação, dê mais uma olhadinha ali, e também relativo ao administrador judicial, tá certo? Por que esses dois são importantes? Porque são as coisas mais peculiares que se menciona na sentença de decretação da falência. Nós temos menos de 1 minuto agora de sessão aqui no Zoom,
Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês aguardassem mais alguns minutinhos e eu vou mandar para vocês o vídeo que eu gostaria que vocês continuassem vendo como complementação dessa aula. Tudo bem? Pode ser? Beleza. Sim, senhora. Então, tá bom. Gente, até aqui alguma pergunta? Não. Se a gente cair aqui e vocês lembrarem de alguma pergunta, algum comentário, passem ali no grupo, fiquem à vontade. Aí, ó, o tempo à disposição de vocês tem mais de meia hora ainda, tá? Então, façam isso. Eu só não quero esgotar vocês agora falando, porque eu quero que vocês vejam o vídeo também, tá bom?